tema que dá um medo, né? Mas fala para a pessoa que está do seu lado: você não vai estar aqui não, irmão. Fala, isso não é para você não, irmão. A graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos. Primeiro, não precisa de assustar mais não, já está bom aí o que está na Bíblia. Primeiro tem dois avisos aí que foi colocado errado no nosso Videira News. Nossa reciclagem no próximo sábado é para toda a nossa igreja. Inclusive eu preciso de você, irmãos das células, porque você é o meu guardião lá na célula. As nossas células tem muito tempo que não tem uma reciclagem, e com os anos, cada líder tem feito da forma que ele acha interessante, e agora nós vamos padronizar, iremos mudar algumas coisas, e para isso nós vamos estar fazendo aqui esse estudo, e vai ser poderoso. Sábado às 16 horas, toda a nossa igreja está convidada e deve estar aqui conosco, diga amém. Isso é maravilhoso. O outro aviso é o retiro. Eles convocaram os líderes, mas o nosso retiro é para os líderes em treinamentos e anfitriões. Então todos esses irmãos fazem parte da nossa liderança e também estão convidados para participar desse retiro, que vai ser sobrenatural. Amém? Hoje durante esse mês, nós decidimos estudar sobre a volta de Jesus, sobre o Apocalipse, e hoje nós vamos falar sobre os 7 selos e as 7 trombetas. Não deu para passar a primeira parte, porque senão iria tomar muito tempo, mas nós vamos ler aqui na palavra de Deus. Abre lá em Apocalipse capítulo 5, o versículo 1 em diante. Aqui, você sabe, irmãos, tenho estudado muito a respeito desse assunto, e o que é maravilhoso é que Deus tem o controle de tudo, tudo está nas mãos do Senhor, diga amém. Você sabe, o diabo ele age na terra, ele tem poder para agir, mas ele tem até um certo limite, porque o que está escrito aqui é o que vai acontecer no final de tudo, amém? E hoje nós vamos explicar isso melhor para você, inclusive as células. Depois, se você olhar a revista da nossa semana, nós colocamos no grupo. Não coloquei, não trouxe meu celular, então alguém coloca aí para nós. A mensagem é muito longa, então eu gostaria de orientar os líderes para essa semana só ler, cada irmão vai lendo, não deixa os irmãos comentar, porque senão não vai dar para fazer todo o estudo que será feito, que é a palavra de hoje, que são os 7 selos e as 7 trombetas. Mas aqui a palavra de Deus diz assim: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, e todo selado com 7 selos. Então era um livro ele era um pergaminho que estava fechado, e ele tinha 7 selos ali, né, para que não fosse aberto aquele livro. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhes desatar os selos? Meu Pai, me ajudem. Ora, nem no céu, nem sobre a terra. É importante você que está aí na mídia ler junto, para você saber onde eu estou. Isso vai te ajudar bastante, saber a hora de passar para o próximo versículo. Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro e nem mesmo de olhar para ele. Olhe para cá, irmãos, ninguém é digno de abrir esse livro, só Jesus, amém? É por isso que é um absurdo alguns irmãos não tomar ceia, porque se sentem indignamente. No dia que você achar que você é digno, merecedor de algo, você na verdade não entendeu foi nada. Só Jesus é digno, tudo é pela graça, diga amém. Todavia um dos anciãos me disse: não chore, eis o leão da tribo de Judá. Levanta a sua mão e diga: o meu Senhor é o leão da tribo de Judá. Isso é maravilhoso, porque Jesus diante do inimigo, ele é um leão mesmo, e nós somos leãozinhos diante do mal, diga amém. Muitos irmãos que têm medo do diabo e agem ali diante do diabo como um cordeirinho. Não, diante do diabo nós agimos como leão, porque Jesus é o leão da tribo de Judá, diga amém. A raiz de Davi venceu para abrir o livro e os 7 selos. Jesus venceu, diga glória a Deus. Então vi no meio do trono a dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé um cordeiro como tendo sido morto. Aí você vê Jesus diante da igreja, ele é o cordeiro, ele morreu para nos salvar, amém? Jesus nunca olha para você com um olhar de leão, ele é sempre o nosso cordeiro, amém? Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos,
que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. É até o versículo 10. Veio, pois, tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taça de ouro cheias de incenso. Irmãos, essa taça de ouro aqui de incenso são as orações dos santos. As nossas orações são colhidas diante de Deus. Por isso, você deve ser alguém que ora, que apresenta as suas coisas diante do Senhor, porque Deus colhe as nossas orações. E entoavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Jesus comprou você, amém? Nós fomos comprados pelo Senhor, e para o nosso Deus o constituíste reino e sacerdote, e reinarão sobre a terra. Profetiza isso na vida do irmão. Fala para ele: você faz parte da realeza. Fala para ele: você é sacerdote real. Fala para ele: você vai reinar com o Senhor eternamente. Isso é maravilhoso. E agora nós vamos começar então aqui a falar sobre os 7 selos, os 7 selos do Apocalipse. 7, o primeiro selo, vamos ver, vai lá para o versículo 1 e 2 do capítulo 6. Vamos ver aqui o primeiro selo. Então Jesus vem, ele é o único que é digno, ele é o único que pode abrir aquele selo, e ali João, que era o discípulo que deitava nos ombros de Jesus, estava ali naquela ilha, e aí diante dele é aberto tudo isso, e por isso nós podemos entender o Apocalipse. Diga amém? Irmãos, é muito provável que Jesus vai voltar na nossa geração, e que essas coisas vão acontecer nessa geração. Então nós temos que entender e estarmos atentos, não é? Então o primeiro selo aqui do capítulo 6, o versículo 1, João diz assim, não diz ali na mídia, diz, olha o que diz: vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse uma voz de trovão: vem. Vi então, eis um cavalo branco. Diga: um cavalo branco. E esse cavalo branco aqui, ele tinha um cavaleiro. A Bíblia diz que ele tem um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Então o primeiro selo, a palavra de Deus diz aqui que é esse cavaleiro branco, e ele estava ali, o cavalo era branco na verdade, o cavaleiro também estava vestido de uma veste branca, e ele aponta para o falso ensino do Evangelho, aponta para tudo que é contrário a Cristo, a Jesus. É o que nós vemos hoje. Esses 4 cavaleiros que nós vamos falar aqui, que são esses 4 primeiros selos, eles estão agindo, atuando na terra desde que Jesus ressuscitou, e aí eles, desde que o homem está na terra, foi dado autoridade para que ele haja aqui na terra e esteja enganando as pessoas. Então esse cavaleiro aqui, ele aponta para os falsos ensinos e as falsas doutrinas. Olhe para cá, irmãos, vivemos num tempo onde esse cavaleiro tem agido como nunca, até mesmo no meio do Evangelho, no meio das igrejas evangélicas, ouvimos tantos ensinamentos errados, contrários à palavra de Deus, porque esse cavaleiro, ele tenta entrar até mesmo na igreja. Que Deus nos guarde disso, amém? Mas o diabo, ele age através disso, e você sabe, o Evangelho, ele é uma questão de crer corretamente, e se há um ensino errado, isso atrapalha a crença das pessoas, que vai levá-los a ter um comportamento que não condiz com o que o Senhor tem, que é que você cresça em fé. Então o diabo tem agido através desse primeiro selo, que é essa falsa doutrina, o falso ensino, e ele tem agido no mundo, enganando as pessoas, e ele tem tido essa liberdade para fazer isso nesse tempo que nós estamos vivendo. O segundo selo, vamos lá, vai lá para o versículo 3. O primeiro é o branco, e que aponta para o falso evangelho, esse ensino deturpado da palavra, e o diabo tem enganado e seduzido tantas pessoas a respeito disso. Tantas religiões tem hoje no mundo
pelo engano. Esse cavaleiro parece verdadeiro, mas tudo que ele faz é falso, é mentira. E aqui no versículo 3 então diz assim: quando abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente dizendo: vem. E saiu outro cavalo, diga vermelho, está vendo? Esse é o segundo cavalo aqui, ele é vermelho. E ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi-lhe dado uma grande espada. Então esse segundo selo aqui, o segundo cavaleiro é a guerra, e a cor vermelha aqui simboliza isso, sangue, guerra. E olhe para cá, nesses 2000 anos nós temos visto muita guerra no mundo, mas hoje nós estamos vivendo um tempo onde esse cavalo tem agido de uma forma poderosa, e tem lugares no mundo hoje que tem passado por guerra, e nós nunca estivemos tão próximo de ter uma terceira guerra mundial. E aí eu vou dizer minha opinião para você. Provavelmente nós teremos uma terceira guerra mundial, e o mundo depois dessa guerra vai se unir. Você sabia que a ONU foi criada depois da Segunda Guerra Mundial? Só que a ONU ela não consegue ainda ter muita força para muitas coisas, mas se tiver uma terceira guerra mundial, você pode ter certeza que o mundo vai se unir. Inclusive, o presidente da França, uma das reuniões aí da ONU mais recente, do ano passado, ele propôs ter um governo mundial, ter uma forma de governar o mundo. E aí eles recusaram isso, mas sempre é assim, começam recusando, não aprovando, mas você pode ter certeza, esse cavalo tem agido na terra desde o Senhor deu liberdade. Você vê aqui que esse selo, o cavalo, ele age, esses 4 cavaleiros, eles estão agindo na terra simultaneamente, não vem um, depois o outro, não, eles estão agindo, e por isso que a gente vê tantas coisas terríveis na terra, porque eles têm de fato liberdade de agir, mas na sua vida não, diga amém. Tem irmãos que às vezes é tanta guerra em casa, tanta discussão, que parece que o cavalo está lá, mas ele vai sair, diga amém. A sua casa é uma casa de paz, e a igreja também, diga glória a Deus. Terceiro selo, vai lá para o versículo 5, olha aí, é a fome, cavalo preto, mas vamos ler, irmão. Apocalipse 6, 5. Todavia um dos anciãos, quando abriu o terceiro selo, ouviu o terceiro ser vivente dizendo: vem. Então vi, e eis um cavalo preto, diga um cavalo preto. E esse cavalo, então a Bíblia diz que o cavaleiro ali tinha uma balança na mão. Então isso aqui, essa balança na mão, ela simboliza a inflação, a escassez de alimento. Você sabe, nunca se teve tanto alimento na terra como tem hoje, mas mesmo assim, milhares de pessoas passam fome, não é verdade? Por quê? Porque esse cavaleiro, ele está aí agindo e gerando fome, e a inflação também leva para que isso aconteça de uma dimensão maior, mas você sabe, o diabo está agindo na terra, mas nós somos guardados pelo sangue. Levanta a sua mão e diga isso, fala: eu sou guardado pelo sangue. Então, ele tem essa balança na mão, simbolizando essa inflação, e as crises econômicas, a fome, estão presentes na história nesses 2000 anos. Vivemos hoje numa época de tanta abundância de alimento, mas muitas pessoas ainda passam fome. Quarto selo, temos que avançar, irmãos, porque ainda quero te mostrar aqui algo impressionante da Bíblia, que esses 4 cavaleiros aqui, Jesus citou eles, sem falar claramente. Eu vou mostrar para você. Abre lá em Apocalipse 6, versículo 7. Ainda não, irmão, vamos para o quarto primeiro, para depois a gente ir para o capítulo de Mateus 24. Apocalipse 6, 7. Olha o que diz aqui. Irmãos, olhe para cá. Isso aqui ainda não é a grande tribulação. Isso aqui, esses selos foram abertos, e a Bíblia fala que o diabo tem agido através desses cavaleiros aí durante esses últimos 2000 anos, mas ainda não é a grande tribulação. Essa é a nossa vida que a gente vive aqui na terra, e você vê isso diariamente. Basta você ver algum jornal que você vai ver a atuação mais forte desses cavaleiros. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouviu a voz do quarto ser vivente dizendo: vem.
Ou seja, foi dada a ele liberdade. Como eu disse para os irmãos, Deus é soberano, Deus está no controle. Deus liberou para que esses espíritos de fato agissem na terra durante esses anos. E olhei e eis um cavalo amarelo, no original, esverdeado, cara de defunto. E o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno estava seguindo. E foi-lhe dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Então foi-lhe dado essa autoridade para agir na terra, né? Então o quarto cavaleiro aqui é a morte. No original, o quarto cavalo tem a cor amarelo esverdeado, que é a cor de um cadáver, né? Você já for em algum velório, você já viu aquela pessoa com a cara esverdeada ali, é justamente essa a fisionomia ali desse cavaleiro. Qual é o tipo da morte provocado pelo quarto cavaleiro? De acordo com o versículo 8, foi-lhe dada autoridade sobre a quarta parte, né, para que ele pudesse matar pela fome e com mortandade por meio de feras da terra. Essa palavra fera, no original, ela é o diminutivo de um animal no grego. Então nós cremos aqui que está se referindo a vírus e bactérias que trazem doenças, né? Que estão incluídas aí todas as epidemias. Você sabe que essa pandemia mais recente que nós tivemos, ela foi a única que foi mundial. Nunca tinha acontecido algo que afetou o mundo inteiro. Até então sempre existiu alguma epidemia em algum lugar na Europa, né, uma vez na África, em lugares específicos, mas que envolvesse todo o mundo, essa foi a primeira vez. Sabe por quê, irmãos? Porque esses cavaleiros estão agindo, e nessa reta final, eles vão agir de uma forma maior, mas nós somos guardados pelo sangue. Levanta a sua mão e diga: eu sou guardado pelo sangue. Mas sabe o que é interessante disso? Que lá em Mateus 24, do versículo 3 em diante, Jesus fala como vai ser, e ele diz assim: no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximou-se deles os discípulos, e em particular chegaram em Jesus e pediram: dize-nos, quando é que vai suceder essas coisas, e que sinal há de haver na tua vinda e da consumação do século? E lhes respondeu: vede que ninguém vos engane. Aí olha o que Jesus fala: porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Consegue ver aqui? Qual o cavalo que você vê aqui? Já esqueceram? O branco. O falso ensino, o falso evangelho, ele está citando ele, não é verdade? Está falando das mesmas coisas em outras palavras, né? Porque você já esqueceu aí, você vai decorar esses 4 cavalos aí, em nome de Jesus, para você entender isso melhor. Então esse é o cavaleiro branco que representa o falso ensino. Aí olha o que Jesus fala no próximo versículo, que é esse 6. E certamente ouvireis falar de guerra e rumores de guerra. Está vendo aí? Qual é esse cavalo, irmãos? O vermelho, que simboliza aí a guerra, né? E o diabo tem agido, e Jesus está dizendo, ó: vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Fala para a pessoa que está do seu lado: mas ainda não é o fim, irmão. Fala para ele: tem coisa muito pior. Aí ele diz aqui no versículo no versículo 7 mesmo, né? Nessa tradução aqui da RC, ele fala assim, eu vou ler nessa tradução porque aí fica melhor. Ele fala assim: porque se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fome e pestes e terremotos em vários lugares. Então aqui a fome é a ação do terceiro cavaleiro preto, que a gente viu, né? Agora há pouco lemos aqui, quando aquele selo foi aberto. E por último o Senhor menciona essa pestilência, que nós acabamos de ler aqui, que ele fala de pestes. As pestes aqui aponta para o cavalo amarelo, que simboliza essa pestilência e a morte. Isso apenas mostra como é perfeita a harmonia da palavra de Deus. Jesus citou os quatro cavaleiros, quando os discípulos perguntaram para ele como seria ali, o que queria suceder, mas Jesus deixa muito claro que isso ainda não é o fim, e ele ainda diz assim, olha o que ele fala, ó: porém tudo isso é o princípio das dores, e é o que nós chamamos aí, quando nós nos referimos, logo após a ação desses 4 cavaleiros, aí vem o
quinto selo, que está lá no capítulo 6, no versículo 9, aonde é o clamor. Não sei se vocês lembram aqui que a gente assistiu agora há pouco, mas os mártires começam a clamar por justiça. Olhe para cá, tem muitas pessoas que acham que a mão de Deus pesa sobre as pessoas. Não pesa. Hoje as pessoas, vocês viram os últimos carnaval no Brasil? O que esse povo fez com Jesus? E aí você acha que eles fizeram aquilo lá, e aí eles vão sofrer agora e vão pagar agora? Não vai. Nós vivemos a dispensação da graça. Os homens hoje, eles criticam, falam o que quer e não acontece quase nada com eles, porque a ira de Deus não caiu sobre a terra, e que essas pessoas possam converter, nós possamos pregar para elas. Diga amém? Porque elas são cegas, elas são do diabo, elas são malignas. Mas vai chegar um momento, que é esse quinto selo aqui, que a Bíblia diz assim: quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Vocês lembram que a Bíblia diz que o sangue de Abel clama por justiça. Então, desde Abel, o sangue das pessoas que morrem, sabe, por amor ao Senhor, uma hora Deus vai vingar. E a grande tribulação que nós vamos estudar aqui hoje, nada mais é do que a ira de Deus caindo sobre a terra. Mas nós não precisamos estar aqui, amém? Não precisamos estar aqui. Mas é importante você ter até uma Bíblia de papel, porque quem ficar, provavelmente eles vão sumir todos esses conteúdos da internet. Mas aí a pessoa vai vendo ali, acompanhando. O que vai acontecer agora? Daqui a pouco, né? A gente vai estudar. Mas fala isso para a pessoa que está do seu lado. Um vai e outro fica, irmão. Fala para ele: vigia, porque eu vou. Vamos ver aqui, irmãos. Então, a partir do quinto selo, não há mais cavalos, né, nem cavaleiros. Isso mostra que os 7 selos estão agrupados em 2 grupos, um de 4, que é esses aí que nós acabamos de falar, e agora esses últimos 3. Enquanto esses primeiros ali, eles acontecem simultaneamente, esses 3 agora são consecutivos. Para que venha o 6º, tem que vir primeiro o 5º selo. Cada um deles vai acontecer um atrás do outro, né? Enquanto os 4 primeiros são coisas, esses 3 últimos aqui são acontecimentos. Como nós acabamos de ler, o 5º selo é o clamor dos mártires da igreja. Deus vai vingar sobre a terra, sobre as pessoas, tudo o que fizeram com o povo de Deus. Até hoje tem muitas pessoas morrendo. A mídia não fala, mas a China, ela mata milhares de cristãos todo ano. E nesses últimos anos, eles têm tentado matar todos os cristãos. E a igreja da China hoje é uma das maiores igrejas do Senhor. São milhares de pessoas, milhares e milhares, que têm convertido, e eles se reúnem ali escondido. Mas esse governo maligno tem matado e destruído as pessoas. Mas um dia Deus vai vingar. O Senhor vai vir e vai trazer justiça sobre a terra. Então, o 5º selo é esse clamor dos mártires que estão aí clamando por socorro. Você sabe, eu estava lendo algo que eu achei interessante. Os primeiros cristãos reformados chegaram no Brasil, eles eram franceses. Foi registrada pela história oficial que era uma tentativa de invasão da nossa terra pela França, mas na verdade aqueles franceses estavam fugindo da perseguição movida contra eles pela Inquisição. Sendo Portugal um país católico, que não permitia navios conduzidos, né, por hereges, protestantes, o que eles fizeram? Quando o navio estava chegando no Brasil, eles mataram todos os cristãos que estavam naquele navio. Aqueles cristãos eram uma esperança para trazer salvação, trazer o evangelho, mas esses irmãos se tornaram mártires quando eles chegaram ali. Depois você pode ver isso no Rio de Janeiro, mas a nossa história mostra algo diferente, né? Mais de 200 anos depois que aconteceu aquilo, nenhum protestante chegou ao Brasil, mas graças a Deus que depois vieram outros e morreram aqui pregando o evangelho, e a igreja surgiu, e hoje nós somos fruto disso. Diga amém.
Nós somos fruto disso, mas o Senhor tem registrado, e o Senhor um dia vai vingar. Por isso, pare de achar. Um dia eu vi alguns irmãos falando, principalmente pessoas de outras igrejas, que às vezes não têm esse conhecimento, falando, esse Covid aí, ó, é Deus pesando a mão. Eu lembro na época do Covid, eu estava em Goiânia, e vi umas igrejas evangélicas indo para a praça e clamando, Senhor, para de pesar a mão, perdoa o pecado da igreja. Eles ainda falam que a culpa é nossa, que o pecado ainda é nosso. Irmãos, nada disso. Sabe, o Senhor, a ira de Deus não caiu sobre a terra, mas vai chegar a hora que vai cair. Mas antes disso, Jesus vai tirar os tesouros, as pedras preciosas, os filhos vencedores. Quantos querem fazer parte disso, diga amém. E aí entra o sexto selo, que é quando de fato o Senhor começa a agir aqui de uma forma poderosa. E aqui, isso aqui vai ser um sinal. Abre lá em Apocalipse 6:12. Isso vai acontecer. Pastor, qual é o grande sinal antes de acontecer a grande tribulação? É o que o Senhor revelou aqui para João. Ele fala assim: vi quando o cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio um grande terremoto. Então vai ter um terremoto. Não é esses terremotos que tem aí hoje não. Eu estava até estudando sobre isso. Os terremotos que estão acontecendo nesses 2 últimos anos no mundo são bem piores. As coisas estão se agravando, mas vai acontecer um que está descrito aqui na palavra de Deus. Fala que vai haver esse terremoto, e depois desse terremoto, o sol vai se tornar negro, como saco de crina, e a lua toda como sangue. Você sabe que isso aqui é a visão de João. Na época dele, o Senhor foi mostrando, abriu ali, o livro de Apocalipse. Você sabe, foi Deus que escreveu, foi Deus que estava mostrando para ele, e ele foi anotando baseado na forma que ele enxergava. Por isso que ele fala, as estrelas dos céus caíram pela terra, porque essa era a forma que ele estava vendo ali, era como ele entendia na época, como a figueira quando abalada por ventos fortes, deixa cair os seus figos verdes. Então algo vai cair da terra, e o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas. Isso é interessante. Nos Estados Unidos, os milionários, quase todos eles já têm um lugar subterrâneo para eles se esconderem. E aqui a Bíblia diz que os poderosos, eles vão se esconder nas cavernas, vão se esconder em lugares ali. Tudo, as coisas estão acontecendo diante de nós, isso tudo para mostrar que nós estamos vivendo esse tempo que precede a vinda aí do nosso Senhor. Próximo. E disseram aos montes e aos rochedos: cai sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Porque chegou o grande dia. Todas as vezes que a Bíblia fala dia com letra maiúscula, ela está falando desse dia, o dia da grande tribulação. E aqui ele fala da ira deles, e quem é que pode suster-se? Então serão dias terríveis. E esse sexto selo aqui, ele acontece por causa de meteoros que vão cair na terra, e a Bíblia diz que são vários, que é como a figueira ali, vários figos caindo. Então vai acontecer algo no mundo inteiro, e com isso, você sabe, vai ter um terremoto também numa proporção grandiosa, a Bíblia diz, como nunca vista na terra. E esses vulcões então, e o que vai acontecer? Os vulcões vão entrar em erupção, e com isso vai liberar muitas cinzas na atmosfera, e aí quando as pessoas olharem para o sol vai estar escurecido, e a lua vai parecer vermelha por causa das cinzas. Esse é o sexto selo. E como eu disse para os irmãos, ele é a resposta de Deus ao clamor dos santos que morreram por amor ao Evangelho. E aqui começa então essas calamidades aqui, que serão sobrenaturais. E aí então vai começar a grande tribulação. Antes que venha o dia do Senhor, a grande tribulação. Joel já escreveu isso, essa profecia. Vai lá para Joel capítulo 2, o versículo 28. Não sei se vocês lembram disso, mas Joel tem uma visão, e ele fala que o sol vai escurecer. E é justamente isso aqui que precede todo o Apocalipse, toda essa grande tribulação. E ele fala assim: acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne.
esse é o nosso tempo, o Espírito está sendo derramado sobre nós, diga amém. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e os vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas eu derramarei o meu Espírito. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas, está vendo? Essa é a profecia. E a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Fala para o irmão que está do seu lado, nem veio ainda a grande tribulação, irmão. Não veio, no sexto selo, isso tudo vai acontecer antes, mas quando tiver esse sexto selo, está muito perto, provavelmente aí os vencedores já foram arrebatados, nós não estaremos mais aqui, deixa eu profetizar na minha vida e na sua, diga amém. Então, esse sexto selo aqui são cumprimentos dessa profecia de Joel, desses sinais que vai, antes de começar de fato o grande dia do Senhor, vai acontecer isso nesse sexto selo, que é uma advertência, e ele serve de sinal também, mostrando que está começando a grande tribulação. Olhe para cá, pastor, mas o que é essa grande tribulação? Talvez você é novo, nossa igreja tem muitos novos convertidos, inclusive você que não fez o curso de maturidade do Espírito, você deve entrar agora no mês de fevereiro, para você aprender todas essas coisas, desses princípios da palavra de Deus. Nós temos uma matéria lá que estuda sobre isso também. Mas o que é a grande tribulação? É o tempo da tribulação que vai acontecer durante 3 anos e meio, aonde a ira de Deus vai cair sobre a terra, e paralelo a isso, estará acontecendo o governo do anticristo, aonde ele vai perseguir os crentes, a igreja, aqueles que creem em Jesus, e vai perseguir também os judeus. A Bíblia diz, né, que são 3 anos e meio, alguns outros textos falam que são 42 meses, e tem lugar na Bíblia que fala que é 1260 dias, ou seja, são 3 anos e meio. Imagine, irmãos, um Covid desse, que causou tantas coisas aí. Agora nós vamos entrar de fato nas 7 trombetas, porque funciona assim, deixa eu explicar para você. A grande tribulação, ela começa no sétimo selo, que o conteúdo desse 7º selo são as 7 trombetas. Essas 7 trombetas aqui são a grande tribulação, que é o que nós vamos estudar, que foi o que nós mostramos aqui, através do capítulo aí, né, mostrando para os irmãos de uma forma ilustrada, numa narrativa, para que você pudesse entender. Mas você sabe, a Bíblia diz que vai haver um silêncio no céu, e durante 30 minutos vai estar total silêncio. Olhe para cá, porque agora está começando uma nova dispensação. Nós estamos saindo da graça, que é o que nós vivemos hoje, e aí entra essa dispensação, aonde a ira de Deus vai cair sobre a terra. Então nós temos que de fato vencer, sermos aprovados, para que nós não venhamos estar aqui nesses dias, nós possamos vencer como homens e mulheres de Deus, amém? Então vamos lá, vamos começar a primeira trombeta. Vai lá para Apocalipse capítulo 8, versículo 7, vamos falar da primeira trombeta, que é o conteúdo do 7º selo. Estão entendendo, irmãos? Deus mostra para João, e aí ele está ali com um pergaminho, tem um pergaminho que tem 7 selos, e aí Jesus é o único digno, ele vai lá e tira o primeiro selo, e aí no selo, o selo mostra o que é o cavaleiro branco, aí vem o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, aí dentro do 7º selo, tem as 7 trombetas, que é o nosso conteúdo agora, que de fato é quando começa a grande tribulação. Profetiza aí na vida do irmão, fala, mas você não vai estar aqui não, irmão, você vai vencer em nome de Jesus. Vocês lembram disso? Que Jesus disse, orai e vigiai, porque você não sabe o dia nem a hora. Pois é, nós não sabemos o dia nem a hora exata, então nós temos que nos preparar, para nós não sermos pegos desapercebidos, né? E não irmos, né, como aquelas 5 virgens que não tinham a presença de Deus sobrando, e quando o noivo veio, elas não estavam preparadas. Mas vamos ver aqui a primeira trombeta. Ele diz assim, o primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo de mistura com sangue, e foram atirados à terra. Foi então queimada a 1/3 parte da terra e das árvores, e também de toda erva verde.
Então a terça parte aqui, quando ele escreve, ele está se referindo a uma região específica. Então, em algum lugar do mundo vai acontecer essa primeira trombeta aí, né? Que nós, pela lógica, parece muito meteoritos ali, né? Pequenos negócios de fogo que vai cair numa região determinada. Dessa forma, quando a primeira trombeta tocar, uma região correspondente a 1/3 da terra, ela vai ser atingida duramente. É possível que Deus use coisas naturais para executar esse juízo da primeira trombeta. Também sabemos que Saraiva é uma chuva de pedras incendiadas, por isso é certo que se trata aqui de uma assombrosa chuva de meteoritos, não é? Pequenos, que vai vir de um meteoro, mas vai chegar até nós só essas pequenas o quê? Partes de um meteoro, né? Pequenas, só uma delas uma parte vai vir, e aí nisso vai ter muito fogo, muita destruição, né? Vai ser algo terrível. O número de vítimas fatais entre homens e animais vai ser algo assustador. Então essa é a primeira trombeta, né? É o julgamento de Deus sobre a terra através dessa primeira trombeta que vai acontecer. Vamos ver agora a segunda trombeta. Vai lá para o versículo 8. O negócio vai só piorar. Fala para a pessoa que está do seu lado: segura aí, irmão, que só vai. Mas fala para ele: você não vai estar aqui não, irmão, senão não é para você. Mas está escrito na Bíblia, nós temos que estudar Apocalipse. O Senhor quis revelar e mostrar para nós isso. O segundo anjo tocou a trombeta, e uma como que grande montanha ardente, essa é a visão de João, que viveu da época da pedra. Naquela época não tinha tecnologia nenhuma, ele não conhecia nada, e aí ele viu uma montanha ardente em chamas. Isso aqui é um meteoro, que foi atirado ao mar. Então um meteoro vai cair no mar, cuja terça parte se tornou em sangue. Olha lá o versículo 9. E morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. Então, irmãos, uma catástrofe total. Essa segunda trombeta aqui, a terça parte dos animais marinhos vai morrer, e as embarcações serão destruídas. Imagina aí a visão de uma montanha ardente em chamas caindo. É uma nítida impressão de um meteoro grande, de uma grande dimensão, que vai incendiar ao entrar ali na atmosfera. Você sabe, eu anotei aqui algo interessante. Os cientistas dizem que na eventualidade de um grande meteoro cair na Terra, a sua queda seria precedida por uma chuva de outros menores, precedidas. Está vendo aí a primeira trombeta, que é os meteoritos ali que vai cair. Aí depois ela vai ser precedida disso. Os menores são a chuva de Saraiva da primeira trombeta, e nessa segunda temos um impacto mais severo. Em simulações feitas pela NASA, o impacto de um meteoro de apenas 15 quilômetros de diâmetro caindo no mar produziria uma onda de até 2.000 metros de altura, que entraria no continente adentro por mais de 500 quilômetros. Isso são projeções da NASA, e isso vai acontecer. Vai cair algo no mar que que é um meteoro, e isso vai trazer um impacto terrível. Com o resultado desse impacto, todos os vulcões entrariam em erupção e cobririam toda a atmosfera com cinza vulcânica. Durante meses, irmãos, a luz solar não penetraria completamente, e as plantações por causa disso não cresceriam, e certamente haveria muita fome. Todas as civilizações como nós conhecemos hoje, elas serão abaladas, todas vão sofrer por causa disso, mas nós não precisamos estar aqui. Diga amém? Agora olhe bem para cá, vamos para a terceira trombeta, e aí vai a minha opinião. Eu acho que essa terceira trombeta é aqui no Amazonas, na nossa região. Por quê? Olha o que a Bíblia diz aqui, Apocalipse 8, o versículo 10. O terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terça parte dos rios, aonde nós temos a terça parte dos rios de águas potáveis do mundo. Brasil, nossa região, mas nós não vamos estar aqui, diga amém. E aí ele diz
e sobre as fontes das águas uma grande estrela ardendo como tocha. O nome da estrela é Absinto, e a terça parte das águas se tornou em absinto, e muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque elas se tornaram amargosas. Então o julgamento aqui é sobre os rios. Isso aqui é só minha opinião, irmãos, mas eu acho que é bem provável mesmo. É 51% de chance, né? O julgamento aqui é sobre os rios e as fontes das águas. Na terceira trombeta, uma estrela cairá do céu. Do ponto de vista de quem está na terra, porém é um meteorito que cai e é como uma estrela, e essa grande estrela cairá em algum lugar da terra que possui 1/3 da água potável que existe no planeta. Olha aí para o irmão que está do seu lado. Valé, pode ser aqui, irmão. Então 1/3 dos rios e mananciais da terra serão contaminados pela radioatividade produzida por essa estrela cadente. Em consequência disso, dessa contaminação, milhares de pessoas morrerão. E aí vai faltar água na terra, água potável. Tenta imaginar a situação, irmãos. Imagina aí, essas trombetas são consecutivas. É uma catástrofe atrás da outra durante esses 3 anos e meio. Na primeira, 1/3 da terra foi incendiada. Imagine a quantidade de poluição lançada na atmosfera. O ambiente na terra começa a ficar muito insalubre e difícil. Depois disso, a terça parte dos animais do mar morrem por ocasião da segunda trombeta. A água do mar ficará como sangue por causa dos milhões de animais marinhos, como peixes, baleias e tubarões, que serão mortos em um só dia. Depois disso, 1/3 das águas potáveis serão atingidas. O cenário já não está nem um pouco confortável. Olhe para cá. Porém, o pior ainda está por vir. Isso é só o começo da grande tribulação, e aí entra a quarta trombeta. Vamos lá para Apocalipse capítulo 8, o versículo 12. Quarta trombeta. O quarto anjo tocou a trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecessem na sua terça parte, e não brilhassem tanto o dia como também a noite. O 13. Então vi e ouvi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia em grande voz: ai, ai, ai dos que morrem na terra, dos que moram, dos que habitam. Nós não vamos estar aqui não, nós vamos estar lá no céu, diga amém. Por causa das restantes vozes das trombetas e dos 3 anjos que ainda têm de tocar. Então aqui, o quarto anjo, a narração é do ponto de vista, como eu falei para os irmãos, de quem está na terra. E para os que estiverem na terra, nessa ocasião, o sol, a lua e as estrelas, ou melhor, a terça parte deles vai escurecer. Com certeza, essa escuridão será produzida por uma nuvem espessa, provavelmente de cinza vulcânica e fumaça, que bloqueará a passagem da luz solar. Como eu disse, depois do impacto de um ou mais meteoros, os vulcões vão entrar em erupção, lançando toneladas de cinzas na atmosfera. E aí fica a pergunta: e os crentes, pastor, que ficarem aqui, eles vão sofrer a grande tribulação, que é a ira de Deus sobre a terra? Olhe para cá, a Bíblia diz que não, eles não vão sofrer. Abre lá em Apocalipse 9:4 para eu mostrar isso para você. Só que não se iluda não, o anticristo vai ter dado a autoridade para ele perseguir e matar e destruir os cristãos. Então as catástrofes não caem sobre nós não, nós não vamos estar aqui não, diga amém. Misericórdia. Então olha o que diz aqui: e foi-lhe dito que não causasse dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, e nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Olha para cá. Na grande tribulação, as pessoas, os cristãos, não vão aceitar o número da besta, amém? Não vão aceitar, vai ser uma negação pública. As pessoas são tão loucas, os cristãos às vezes são tão sem bom senso, uma parte deles, que eles acham que alguns acham que pode ser um chip que vai colocar e você vai pôr por engano. Não, a pessoa vai negar publicamente Jesus, e aí ela recebe
o sinal da besta. Mas os filhos de Deus que não aceitar o número da besta, eles têm a marca do Senhor, diga amém? E aí eles não vão poder comprar e nem vender durante esses 3 anos e meio, por isso que eles vão esconder, vão viver escondidos. Mas eles sofrerão, como eu disse para os irmãos, a perseguição do anticristo. Procure construir em um quadro na sua mente. Enquanto as trombetas estão soando, o anticristo estará reinando e certamente estará perseguindo os judeus e os cristãos que ficaram. E muitos serão mártires, né? Se tornarão mártires. A 5ª trombeta, vai lá para o capítulo 8, versículo 13. Ele fala assim: então vi e ouvi uma águia que voando pelo meio do céu, ela dizia: ai, ai, quem estiver na terra e for de fato ver aí a atuação dessas 3 últimas trombetas. Então o Senhor está dando um recado aí, e coisas vão acontecer. Dentro dessa trombeta agora, do versículo 13, vai acontecer algumas coisas. Uma delas é que o diabo vai vir, o Senhor vai lançar ele para a terra. O diabo hoje age nos ares, ele não está aqui, ele mesmo, ele só coordena tudo, mas vai chegar um momento que ele vai estar agindo aqui na terra, e a Bíblia diz que ele vem com grande raiva e ira, sabendo que pouco tempo lhe resta, tentando, né, trazer grande destruição. Essa é a 5ª trombeta. Vai lá para o capítulo 9, versículo 1, para a gente ver isso. O 5º anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caindo do céu na terra. Isso aqui é o diabo, quando ele cai, quando ele é lançado na terra. E foi-lhe dado a chave do poço do abismo. Então a queda de Satanás acontece nessa quinta trombeta. O que mais? Os gafanhotos, aquele que a gente viu ali, aquela coisa horrorosa, vocês viram lá, né? Vamos lá para o versículo 2. E abriu o poço, o diabo, o cão, né? Oh, bicho terrível do inferno, ele vem, é lançado na terra, e ele abre um poço, e sobe ali uma fumaça do poço, como fumaça de grande fornalha, e aí então escurece o sol e o ar. E o versículo 3, vamos continuar, também da fumaça saíram gafanhotos, aí sai gafanhoto ali para a terra, e foi-lhe dado poder como que tem os escorpiões da terra. Esses gafanhotos, eles são como escorpião, e foi-lhe dito que não causasse dano à erva, né, a nada disso, até porque vai ter pouco, depois de tanta destruição ali, mas eles tinham que tocar somente nos homens que não tinham o selo de Deus sobre a fronte. Então esses espíritos malignos, eles então começam a ferroar, durante 5 meses, eles vão ferroar as pessoas. Vocês viram que a gente viu ali, que as pessoas querem morrer, mas a morte está presa, justamente nesse momento, as pessoas vão sofrer tanto, vão sentir tanta dor, que elas vão desejar a morte, mas elas vão ficar sofrendo, e a medicina não vai ter explicação, o que está acontecendo com as pessoas, que elas estão sentindo dor, e não vai ter uma explicação lógica, porque isso aqui é sobrenatural, são demônios que estão guardados ali, né, no abismo ali, e o diabo vai soltar eles, e eles vão vir como esses gafanhotos. Diga miseriqueima. Olha lá o 4, e foi-lhe dito que não causar, tá bom, próximo, o 5, foi-lhe também dado que não os matasse, apenas que atormentassem durante 5 meses, só atormentar, aquela uma sensação, uma dor que as pessoas vão ter durante 5 meses. O seu tormento era como o tormento do escorpião quando fere alguém. Alguém que já foi ferido por escorpião? Eu nunca fui, que nós não sejamos, e ainda mais desses aí do cão, né? Naqueles dias os homens buscarão a morte, não acharão, também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. O aspecto gafanhoto era semelhante a cavalos, e aí tem aí toda uma explicação como são esses gafanhotos que vão causar tudo isso na vida das pessoas. Vou passar para frente aqui. A 6ª trombeta. Quando o 6º anjo tocar a trombeta, uma voz que ecoa dos 4 ângulos do altar. Isso aqui indica o julgamento de Deus, é baseado na redenção de Cristo. Jesus vai julgar as nações. Vai lá para Apocalipse 9:13, vai para o versículo 13.
tem uns demônios que estão presos. Os teólogos dizem, a maioria deles, que são espíritos ali, que está escrito no livro de Judas. Depois você pode ler lá no livro de Judas, lá só tem um único capítulo. Eles creem que são esses demônios, e eles vão ser soltos nesse momento aqui, ó. O sexto anjo tocou a trombeta, e ouviu uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta: solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia e o mês e o ano, para que matassem a terça parte dos homens. O número do exército de cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares, ou seja, eram 200 milhões de demônios que foram liberados. Diga misericórdia. Assim, nessa visão, contemplei que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraça de couro. Aí ele vai dizer como eles são. Pula, mano, vai para o próximo. Por meio destes 3 flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saía da sua boca, foi morta a terça parte dos homens. Eles vão matar muitas pessoas, milhares, pois a força dos cavalos estava na sua boca, e ainda para piorar, na cauda deles também. Era pela frente e por trás. A cauda é como, ele, na visão dele, parecia uma serpente. Volta lá, irmão, está agoniado, hein? E tinha cabeça, e com ela causavam dano. Então tudo isso é a sexta trombeta. São 200 milhões de anjos ali, de demônios, né? São espíritos das trevas, que vão ser liberados. E aí eles vão encontrando as pessoas. À medida que eles encontrar as pessoas que não têm a marca do Senhor Jesus, eles então vão matá-las. Diga misericórdia. Consegue ver, irmãos, que cenário terrível, o que vai acontecer aí nesse tempo que precede a vinda do Senhor. Mas tem uma esperança para nós. Quero ler 2 textos aqui, enquanto os irmãos dos louvor sobem aqui. Abre lá em Apocalipse capítulo 7, o versículo 9. É interessante que o capítulo 6 de Apocalipse, ele fala dos selos, né, dos 7 selos. E aí, antes de entrar no capítulo 8, que começa a falar da grande tribulação propriamente dita, temos o capítulo 7, onde o Senhor arrebata o seu povo. Diga glória a Deus. Nós podemos ser vencedores nessa geração. E se caso isso aconteça no nosso tempo, olha a promessa de Deus aqui. Ele diz assim: depois dessas coisas vi, e eis a grande multidão, que ninguém podia numerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, e em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestido das vestiduras brancas, com palmas na mão. Diga glória a Deus. Então isso aqui é o que o Senhor tem para nós. O Senhor tem para você, é que você seja um vencedor nessa geração. O texto que eu mais gosto de ler está lá em Apocalipse capítulo 3, no versículo 10. Apocalipse 3, 10. Coloque-se de pé. Quando Jesus estava visitando as igrejas de Apocalipse, quando ele está ali na igreja de Filadélfia, ele dá essa mensagem para esses irmãos. Ele diz: porque guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. O Senhor vai nos guardar de tudo isso. Feche os seus olhos. Eu tenho dito isso para os irmãos. A principal característica dos vencedores é que eles são apaixonados por Jesus. Que nesses dias que nós estamos aqui estudando sobre a volta de Jesus, que o nosso coração seja tomado de amor pelo nosso Senhor. Que o seu coração não esteja nessas coisas daqui da terra. Deus quer te abençoar, quer te prosperar, quer fazer muitas coisas na sua vida, mas o principal é nós sermos uma noiva que é apaixonada, porque essa noiva que é apaixonada, Jesus vai levar, Jesus vai arrebatar, para que não tenha que passar pela ira de Deus, para que não tenha que passar pelo momento de grande perseguição que vai acontecer no anticristo. Vamos adorar o Senhor. És adorado entre
entre nós.